E se a origem de tudo não fosse o nada, mas uma força viva e pulsante, você acredita que conhece a verdadeira origem dos deuses? E se eu te dissesse que tudo começou não com ordem, mas com um poder pulsante e indomável? Antes do tempo, antes da luz e antes de qualquer som, existia apenas o caos. Mas não se engane, o caos não era um vazio silencioso e inerte. Pelo contrário, imagine uma energia viva, um oceano infinito de potencial puro, onde todas as possibilidades do universo dançavam em uma contradição constante. O caos não era a ausência de tudo, mas a presença de tudo, o que ainda estava por vir. Era a promessa de criação, uma força primordial que aguardava o momento certo para ser moldada. E se a origem de tudo o que conhecemos não fosse o nada, mas sim essa força viva e pulsante, cheia de poder e mistério, o caos não era silêncio, era uma sinfonia de forças desgovernadas, um campo fértil onde as sementes da existência começavam a germinar. Porque o caos não era simplesmente um vazio, mas sim uma força ativa e pulsante. Porque dele, como de um útero cósmico, as primeiras formas de consciência iriam despertar. Dessa vastidão primordial, surgiram as primeiras entidades, filhas diretas do caos. Erebus, a escuridão profunda, personificava as trevas insondáveis que governavam os cantos mais sombrios do universo nascente. Ao seu lado, emergiu Nyx, a noite eterna, trazendo consigo o véu do mistério e um silêncio absoluto, que contrastava com a energia caótica. Juntos, Erebus e Nyx, a escuridão e a noite, começaram a delinear os primeiros contornos do espaço-tempo. A união dessas duas forças primordiais não foi apenas um evento cósmico, foi o primeiro ato de separação. Um momento em que o universo começou a se diferenciar. O que o caos estava criando? Ele estava sozinho, ou essas entidades eram apenas extensões de sua própria vontade indomável? Mas para que a criação pudesse de fato começar, algo mais era necessário, uma força capaz de unir o que estava separado, de dar sentido à desordem. E assim, do coração do próprio caos, nasceu Eros, não o deus alado que conhecemos, mas o amor primordial, uma força abstrata e irresistível de atração e união. Eros não possuía forma física, mas sua presença era a cola que começaria a ligar o universo. Sua energia percorreu o cosmos incipiente, transformando a desordem infinita em um cosmos ordenado. Foi o amor, essa força criadora, que permitiu que os opostos se encontrassem e que a verdadeira criação tivesse início, guiadas pela força unificadora de Eros. Outras duas entidades grandiosas surgiram do caos: Gaia, a Mãe Terra, e Urano, o céu estrelado. Gaia não era apenas rocha e solo, ela era a base fértil e generosa de toda a vida que viria. Urano, por sua vez, a cobria como um manto vasto e protetor, o símbolo do infinito celeste. A união de Gaia e Urano foi a primeira grande aliança cósmica, um ato de amor que deu origem ao primeiro ciclo de vida e morte. Juntos, eles geraram seres de poder inimaginável, os 12 titãs, os ciclopes de um olho só, mestres do raio e do trovão, e os hecatonquírios, gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Mas o que acontece quando duas forças tão poderosas se unem e, ao mesmo tempo, geram um conflito imediato? Urano, horrorizado com a aparência monstruosa de seus filhos mais novos, os ciclopes e os hecatonquírios, os aprisionou nas profundezas de Gaia, no Tártaro. Esse ato de rejeição plantou a semente da discórdia no coração da Mãe Terra e selou o destino de sua linhagem. A dor de Gaia era insuportável, seus filhos presos dentro de seu próprio corpo a faziam sofrer. Em sua agonia, ela forjou uma foice de adamantina e clamou por vingança. De todos os titãs, apenas um teve a coragem de atender ao seu chamado: Cronos, o mais jovem e astuto deles. Movido pela ambição e pelo desejo de poder, Cronos armou uma emboscada para seu pai. Em um ato de violência cósmica que ecoaria por eras, ele atacou Urano e o castrou com a foice forjada por sua mãe. Do sangue que jorrou de Urano e caiu sobre a terra, nasceram as Eríneas,
as fúrias da vingança e os gigantes. Das espumas do mar onde seus genitais foram lançados, nasceu Afrodite, a deusa do amor e da beleza. O ato de Cronos não foi apenas uma traição, foi a derrubada de uma ordem e o início de uma nova era, a Idade de Ouro dos Titãs. Mas por que Cronos sentiu a necessidade de destruir o próprio pai? Esse ato de violência foi a chave para a construção de um novo império ou apenas o início de sua própria queda? Com Urano deposto, Cronos assumiu o trono do universo, casando-se com sua irmã, a Titã Rhea. No entanto, o poder que ele conquistou com violência veio acompanhado de uma terrível profecia, sussurrada por seus pais agonizantes. Assim como ele destronou seu pai, ele também seria destronado por um de seus próprios filhos. Dominado pelo medo, Cronos encontrou uma solução macabra. A cada filho que Rhea dava à luz, ele os arrancava de seus braços e os engolia inteiros, aprisionando-os em seu ventre. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos foram vítimas da paranoia de seu pai. Mas Rhea, com o coração partido, não suportaria perder mais um filho. Quando estava prestes a dar à luz seu sexto filho, ela fugiu para a ilha de Creta. E lá em segredo, nasceu Zeus. Para enganar Cronos, ela envolveu uma pedra em panos e a entregou ao Titã, que sem desconfiar, a engoliu. Zeus foi criado em segredo, alimentado pelo leite da cabra, a malteia e protegido pelos curetes, guerreiros que batiam suas lanças em seus escudos para abafar o choro do bebê. Ele cresceu forte, nutrido por um único propósito: vingar seus irmãos e cumprir a profecia que seu pai tanto temia. A ascensão de Zeus marcou o início do fim da Era dos Titãs. Ao atingir a maturidade, ele retornou, e com a ajuda de Metis, a deusa da prudência, preparou uma poção que fez Cronos vomitar seus irmãos, agora adultos e prontos para a batalha. O confronto era inevitável. De um lado, Cronos e os Titãs, representando a velha ordem de poder bruto. Do outro, Zeus e seus irmãos, os novos deuses do Olimpo, lutando por um novo cosmos. Assim começou a Titanomaquia, uma guerra devastadora que durou 10 anos e abalou os alicerces do universo. Zeus libertou os Ciclopes e os Hecatonquilhos do Tártaro, que em gratidão forjaram para ele os raios, para Poseidon o tridente e para Hades o elmo da invisibilidade. O que acontece quando o Império de Poder Absoluto começa a desmoronar? As consequências dessa luta pela supremacia cósmica redefiniriam a existência. Após uma batalha cataclísmica, Zeus e os olimpianos saíram vitoriosos. Cronos e os titãs que lutaram ao seu lado foram banidos para as profundezas do Tártaro, selando o fim de seu reinado. Zeus assumiu o trono do universo, dividindo o domínio do mundo com seus irmãos. Poseidon governaria os mares, Hades o submundo, e ele, Zeus, reinaria sobre os céus e a terra, o rei dos deuses e dos homens. O reinado dos olimpianos trouxe uma nova ordem, um equilíbrio frágil, mantido por leis e poder. O caos primordial fora finalmente domado, mas as forças que nasceram dele continuariam a moldar o destino de deuses imortais. O que acontece quando o caos é finalmente contido? A história estava longe de terminar. A vitória de Zeus não era um fim, mas um novo começo, cheio de novas profecias, novos conflitos e novos desafios. O que mais está por vir? Como os deuses do Olimpo e o destino do universo continuarão a ser moldados por forças que vão além da nossa compreensão. Quer saber o que acontece a seguir na mitologia grega? Fique conosco para descobrir os próximos capítulos dessa incrível história.